Amém, aleluia. Tome assento em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Reverendo Dominicali, o pastor está ministrando hoje. É isso aí, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero, com a graça de Deus, fazer uma pequena introdução aos evangelhos e depois a gente fazer a meditação em um texto específico, tá? Bom, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? No Novo Testamento. Evangelho, vocês não sabem, né? A maioria sabe que significa boas novas, né? Boa notícia. E é interessante que, segundo os estudiosos, as cartas são cartas, na verdade. Alguns falam são livros do Novo Testamento, né? Mas a característica dos escritos do Novo Testamento
são características de cartas, epístolas, né? E elas são direcionadas a uma comunidade ou a algumas pessoas específicas, e essas são as características dos livros do Novo Testamento, né? Um pouco diferente dos textos do Antigo Testamento. Agora, interessante que no século I não havia esse nome, né? Não se dava nome aos textos, como o Evangelho de Mateus, por exemplo. Isso aí aconteceu a partir do século II. Hoje, se a gente fala, olha, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, isso aí aconteceu devido a uma estrutura. A igreja, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai avançando, ela vai se organizando, e os textos também vão sendo organizados, né? Então, o Evangelho no século I era chamado de o Evangelho de Jesus Cristo, somente assim, né? Só que nós temos aí esses 4 evangelhos que são canônicos, né? Que estão nos livros aqui do Novo Testamento. É interessante que os 4 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como sinóticos, certo? Sinóticos é um nome que se usa para dizer que eles podem ser lidos em conjunto, da mesma ótica, do mesmo ponto de vista, não completamente, mas na sua estrutura. Na sua estrutura, por exemplo, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram parábolas de Jesus. Todos eles têm parábolas. Todos eles também têm episódios, por exemplo, onde Jesus expulsa demônios. Todos eles, Mateus, Marcos e Lucas. Então eles têm algumas características muito interessantes. E todos os três dão maior ênfase. O que é maior ênfase? Eles dão maior foco nas palavras como reino dos céus e reino de Deus. Certo? Aí o Evangelho de João, que foi escrito depois, bem depois desses 3 evangelhos, ele é um evangelho um pouco diferente. Porque ele não, por exemplo, né, ele tem uma estrutura diferente. Né? Por exemplo, aqui, ele não narra nenhuma parábola. O Evangelho de João não tem parábola nenhuma. E também não tem nenhum episódio de Jesus expulsando demônios. Você pode ler João inteiro. Você não vai encontrar um momento de Jesus expulsando demônio. João não narra isso. Tá? E outra coisa que é interessante é que, apesar de ele, em algumas 3 vezes, ele vai falar de reino dos céus e reino de Deus, 3 vezes João faz isso, mas ele dá maior ênfase à palavra vida eterna. Vida eterna aparece no Evangelho de João com maior quantidade do que nos demais. Tá? Então você vê que as abordagens, elas são um pouco diferentes. Por isso que João, ele, apesar de ser também o Evangelho que narra a boa notícia, a boa nova em Jesus Cristo, falando da sua história, da sua paixão, da sua missão, apesar disso, eles têm ênfases diferentes e a sua estrutura e abordagem é um pouco diferente, tá? Então é só para os irmãos entenderem esse detalhe que eu acho bem interessante a gente conhecer esses detalhes, tá? Outra coisa interessante é que mesmo entre os sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, entre esses 3, nós temos algumas abordagens diferentes entre eles, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele vai usar muito mais textos do Antigo Testamento. Ele vai descrever, ele vai realmente colocar à disposição mesmo trechos, né, dos textos do Antigo Testamento, com maior ênfase nisso. Isso acredita-se porque o Mateus, ele provavelmente, quando escreveu o Evangelho, né, ou quando foi auxiliado na produção desse Evangelho, ele tinha uma missão de comunicar o Evangelho ao seu público maior. Provavelmente ele estava inserido dentro de uma comunidade bem judaica, de cristãos que tinham uma raiz muito judaica. Portanto, ele fazia um esforço no seu texto de mostrar, segundo o Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. Inclusive, há uma ênfase maior
nos textos de Mateus, mostrando Jesus como o Messias, como o Cristo, para que aquela leitura, por isso que tem mais trechos mais longos do Antigo Testamento, para que o judeu, quando pegasse o Evangelho, ele lesse e falasse e pudesse dizer assim: olha, realmente está escrito isso. Então ele dava maior ênfase tanto nos escritos do Antigo Testamento, quanto também na ênfase de dizer que Jesus era o Messias, mostrar isso com clareza. O Evangelho de Marcos, ele é um pouco menor e é mais pragmático, né? Acredita-se que quando Marcos ele está escrevendo, detalhando o Evangelho, com a ajuda de outras pessoas, lembrando que eles não escreveram sozinhos, existem dúvidas até que se eles escreveram do próprio punho. Era normal que naquela época, né, houvesse pessoas que auxiliassem na escrita, enquanto você ensina, alguém registra, tá? Isso era comum. Então, uns dizem que eles escreveram do punho, outros dizem que não, que isso era uma ajuda que eles tinham. Seja como for, todos os evangelhos depois, irmãos, né, do final do século I para o século II, eles passam por uma avaliação da igreja, tá? E eles são colocados os acontecimentos não em ordem cronológica, mas em ordem de acontecimentos, tá? De fatos, e não cronológicos, tá? Por exemplo, tem sessões que narram juntos as parábolas, tem sessões que narram juntos os milagres, entendeu? E não necessariamente aconteceu nessa ordem, tá bom? Então isso é muito interessante a gente observar nos sinóticos. Agora, é interessante a gente observar aqui que o Mateus ele dá ênfase então em Jesus sendo o Messias, e o Marcos, por ser mais pragmático, acredita-se que as pessoas que o ouviam não tinham um grande conhecimento do judaísmo, porque ele é um evangelho, se a gente observar com calma, tudo que ele fala sobre um costume judeu, ele explica em seguida ele já explica, entendeu? Por exemplo, ele fala assim: isso era dia do sábado, por exemplo. Aí na sequência ele fala: porque o sábado era importante assim, ou o sábado é importante e tal. Você entende? Parece que quem está lendo Marcos não tem um conhecimento profundo dos costumes e das culturas dos judeus. Então parece que ele escreve para uma comunidade que está envolvida de cristãos romanos, talvez, convertidos à fé cristã, né? Há uma discussão sobre isso, mas é interessante essa abordagem, que ele sempre explica os textos, tá? Que ele comenta do Antigo Testamento. Ora, quando alguém é judeu, diferente de Mateus não explica nada, Mateus só põe o texto lá e diz: olha o texto que diz, porque as pessoas que são do judaísmo acreditam nos textos do Antigo Testamento. Então, Mateus, quando ele expõe os textos, as pessoas que estão lendo o evangelho dele já estão entendendo, porque eles conhecem aquela cultura, eles conhecem a lei mosaica, eles conhecem a Bíblia hebraica, então, e os costumes judaicos. Então, para eles é claro. Já o Marcos, ele explica para o seu leitor, né? Depois, irmãos, façam um teste isso, pega o evangelho de Marcos, começa a ver, olha, e você começa a identificar aonde ele está explicando. Olha, isso aqui ele falou e explicou, depois ele falou e explicou. Ele explica para você o que é que ele está dizendo, tá? Como se o leitor não tivesse um conhecimento claro daquilo que se está dizendo. Então é uma aproximação do pensamento, né, da fé, né, judaica, para que ele pudesse comunicar quem era Jesus. E ele fala também, ele dá uma ênfase em Jesus como um servo sofredor. Ele mostra muito Jesus como aquele que sofre, aquele que é servo, tá? Aquele que se humilha. Ele coloca Jesus ali como um servo sofredor, dá uma ênfase maior nesse aspecto, ok? E por fim, o Evangelho de Lucas, ele já aborda uma preocupação, e aí ele é discípulo, Lucas, irmãos, ele é discípulo de Paulo, e Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, e a grande ênfase do Evangelho de Lucas é repetir várias vezes que a salvação em Cristo é para gregos e judeus, tá? Muito interessante isso, ele repete muitas vezes isso, tá? Mostrando que a salvação é para gregos e judeus. Então ele mostra Jesus como o Salvador dos homens, tá? O Salvador dos homens. Claro que todos os evangelhos, todos eles, os três, Mateus, Marcos e Lucas, vão mostrar que Jesus é o Messias, óbvio, vão mostrar que Jesus é o Cristo. Todos eles vão mostrar que Jesus também é um servo de Deus,
é um servo, certo? Todos eles vão mostrar. E todos os 3 evangelhos também vão mostrar que Jesus é o Salvador. Mas a diferença é a ênfase, entendeu? O que é ênfase? ênfase é assim, olha, como que o pastor David dá mais ênfase a uma coisa? Por exemplo, o pastor Vioto vem aqui e nas palavras dele ele usa a palavra amor 2 vezes. Nas palavras dele, ele fala, então, irmão, não sei o que, o amor é bom e tal. Aí ele está falando outra coisa, daqui a pouco ele fala, porém o amor, tudo pode. Vocês marcaram, olha, o pastor Vioto falou 2 vezes sobre o amor, certo? Aí vem o irmão Flaviano aqui, começa a pregar e começa a falar assim, então, né, meus irmãos, porque o amor de Deus é muito bom. Aí falou uma vez, você anota, opa, falou uma vez amor. Daqui a pouco ele vai e começa, ele está falando. Aí na metade da pregação ele fala mais 2 vezes sobre o amor. O amor é bom, o amor é maravilhoso. E ele fecha a pregação falando mais 2 vezes do amor. Ou seja, enquanto o pastor Vioto na pregação usou a palavra amor 2 vezes, o irmão Flaviano usou 6 vezes a palavra amor. Logo, ele deu maior ênfase. Os dois falam de amor, mas a maior ênfase é o amor que o Flaviano dá. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Então é isso que o Evangelho faz. O Lucas ele dá maior ênfase a mostrar Jesus como Salvador de judeus e de gregos. Talvez por ser discípulo de Paulo, apóstolo dos gentios, que é uma característica de levar o Evangelho a todo aquele que crê. Amém? É uma abordagem aí muito interessante, tá? E agora, é interessante que o João, ele já vai para uma visão mostrar Jesus, né, como o Deus, o Verbo encarnado, o Criador. Ele já sai um pouco da esfera só da missão de Cristo aqui, mas mostra que Jesus é desde o princípio, né? Então, o João, ele aborda assim um aspecto diferente do Senhor, mostrando ele como, de fato, o Deus encarnado, tá? E ele fala muito sobre vida eterna, tá bom? Só uma pincelada. Agora, a mensagem que eu quero, isso aí foi uma introduçãozinha, assim, só para a gente se situar nesses 4 evangelhos. Eu acho muito interessante isso. Agora, o único milagre, irmãos, que é narrado nos 4 evangelhos, nos 4, um só existe um milagre que é narrado nos 4 evangelhos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. É o único, né? Se você pegar alguns milagres, tem milagre que tem em Marcos e Lucas, em Mateus não tem. Tem milagre que tem em Mateus e Marcos e em Lucas não tem. Tem milagre que tem só em João, né? Por exemplo, transformar água em vinho, só tem em João, certo? João capítulo 2, né? Não tem nos outros evangelhos. Então tem detalhes que você encontra em um, encontra no outro, só em 2. Agora, o único milagre, irmãos, o único milagre que está em todos os 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. Isso me chama atenção, me chama muita atenção, porque eu não acho que as coisas são colocadas à toa, né? Eu acredito que tem um motivo muito grande, porque esse milagre foi tão destacado nos 4 evangelhos. Não que as outras coisas não eram importantes, mas me chama muita atenção o destaque, a ênfase do milagre da multiplicação dos pães. Então eu queria ler com os irmãos onde está, só vou citar para vocês, tá? Está registrado em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21, é o primeiro texto. O segundo texto, o segundo texto não, né? É o primeiro evangelho que narra o milagre dos pães. O segundo evangelho, que é o Marcos, ele registra isso no capítulo 6, a partir do versículo 31. Lucas, ele vai registrar isso no capítulo 9, a partir do versículo 12. E João no capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. Bom, mas eu vou ler aqui por enquanto Mateus capítulo 14. Eu vou ver se dá para o pessoal pôr na tela, por favor. Mateus capítulo 14, versículo 13 a seguir. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Olha isso, não precisam ir embora.
deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses deram às multidões. E todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Já acabou? Já acabou, né? Ah, não. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Avança o próximo versículo, só para a gente ver. Bom, aí eles entram no barco e vão para outro lugar e se despedem das multidões. Mas eu gostei muito desse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, porque eu entendo, irmãos, que aqui existem pelo menos três fatos dentro dessa circunstância, né, da multiplicação. A primeira delas é que Jesus nos chama para participar da sua obra. Quando ele diz assim: dê vocês de comer para eles, eu entendo que Jesus ele está passando uma lição aos discípulos. Ele está chamando os discípulos a assumirem responsabilidade. Veja, Jesus chamou obreiros para a sua obra. E aí algumas pessoas assistem o Homem-Aranha, aquele primeiro lá de 2002, eu acho, do Tobey Maguire, né? E a gente vê a história, né? Nos quadrinhos tem isso, né? Quando o tio Ben, né? Do Peter Parker, o tio do Peter Parker, é ele que vai falar, né? Grandes poderes, Peter. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu fico pensando que é mais ou menos isso, que algumas pessoas querem participar das ações de Jesus, mas não querem ter compromisso ou responsabilidade. E o Senhor está dizendo assim: é muito cômodo, né? Eu levanto as mãos, rogo ao Pai, e aí vem maná do céu, e aí sei lá o que, e todo mundo come, beleza. Aí Jesus, ele parece, para mim, dar um entendimento, pelo menos eu extraio uma lição assim para mim, de que ele diz: eu chamei vocês para participarem comigo da minha obra, e participar comigo da minha obra é responsabilidade. E Jesus, ele dá para os discípulos essa responsabilidade. Volta lá para a gente no versículo, põe lá no 13, capítulo 14, versículo 13. Aí o próximo versículo, 14, o 15 e o 16 agora. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Porque os discípulos viram ao entardecer, o lugar era distante, até eles chegarem à aldeia já tudo fechou, não tem mais nada, eles vão ter dificuldade de achar lugar para comer. E Jesus diz o seguinte: não, eles não precisam ir embora não, dê de comer para eles. E isso é interessante, porque eu acho que um olhou para a cara do outro assim. Sabe quando o seu Madruga olha assim, fica assim, como é? Aquele jeito, como assim, né? Dá de comer, ele quer que eu dou de comer da onde? Ele quer que eu dou de comer do quê? Ele quer que eu dou o quê? Quer que eu arrumo da onde? Mas eu quero dizer para os irmãos que eu aprendo uma outra coisa, que junto com a responsabilidade, Deus também garante a provisão.
Vou pregar o quê? Vou pregar da onde? Ele diz: apenas se posiciona, se coloca à disposição, porque o pão eu dou para você servir. Glória a Deus. Aleluia. Eu coloco na tua mão. Você veio aqui trabalhar, mas eu sou o Senhor da provisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vejo nisso que é o Deus que provê e o Deus que nos chama à responsabilidade. De repente alguém chega, tem 5 pães, 2 peixes, está aqui, e aí o Senhor fala: é o suficiente. Vamos embora trabalhar, bora trabalhar. Organiza o povo. Não é Jesus que sai organizando o povo, não. Ô pessoal, vamos sentar. Não é Jesus, não. Jesus falou: pessoal, vem cá, vocês, os discípulos, vem cá, vem cá. Vou dar uma tarefa para vocês. Vai lá e bota o povo sentado. Ou seja, acalma o povo. Coloca paz no coração deles. Pede para eles sentarem. Organiza. Às vezes a coisa está bagunçada, está todo mundo meio perdido. Aí o Senhor fala: não, vai lá, acalma o povo. Diz para o povo ficar tranquilo. Senta, calma, porque a provisão está chegando. Calma. Ô irmãos, que eu e você tenhamos na nossa boca palavras que acalmem, palavras que organizem, que colocam as coisas no lugar, porque das mãos do Senhor está vindo a bênção, está vindo a graça, está vindo a misericórdia do Senhor, está vindo tudo isso, porque Ele é o Deus da provisão. Amém. É o único milagre que está nos 4 evangelhos. Outra coisa que eu aprendo, que não existe questões de quantidade para o Senhor, mas tem um montão de gente. Como é que eu vou fazer para alimentar um montão de gente? E aí mais uma vez o Senhor vai dizer: é eu que faço e eu multiplico. Eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da multiplicação. Porque só prover é uma coisa, mas prover e multiplicar é uma outra coisa. Porque a palavra diz que o povo comeu até se fartar. Provisão é assim: eu comi uma refeição, tá bom. Agora comer até se fartar é multiplicação. Glória a Deus. Ô irmão, você que toca, veja a provisão de Deus na tua vida, nos instrumentos, na evolução musical, os irmãos do louvor, e veja a multiplicação do Senhor, da sua graça sobre você. Os irmãos têm vontade de pregar, de ensinar, de evangelizar. Rogue a Deus que Ele dá, Ele multiplica, Ele traz a provisão e multiplica. E aí um foi passando um pão para o outro. Eu imagino que eles iam pegando um pão e passando um para o outro. Pegando um pão e passando um para o outro. Vai passando aí, vai passando aí, vai passando aí, vai passando aí, vai passando aí. O evangelho que você tem ouvido aqui, você está passando por aí. Você vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. A palavra de hoje à noite vai se multiplicando. O ensino, o estudo de hoje vai se multiplicando. Mas ele se multiplica primeiro dentro do teu coração, até transbordar. E você começa a passar adiante. É a multiplicação da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vê claramente nisso que há um significado muito forte nisso. Porque o pão que eles dão é o pão que eles comem. Eu não posso dar para os outros o pão que eu não como. A pregação que eu prego não pode servir só para o auditório, ela tem que servir para mim. Aleluia. A palavra que eu creio que molda você, ela tem que moldar a mim. Sabe o que diz o texto? Vai um pouco mais para frente, por favor. Olha só, um pouco mais adiante. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho agora. Ó, todos comeram e se fartaram. E ainda, isso é simbólico, irmãos. Isso é simbólico. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. São 12 apóstolos. Sobram 12 cestos. Porque o Senhor está dizendo assim: ó, alimentei multidão, mas tem um cesto cheinho para cada um de vocês. Glória a Deus. Porque o pão que a multidão come, vocês comem também.
Um cesto cheio de pão significa, irmãos, que você está transbordando daquilo que você recebeu do Senhor. Glória a Deus. E tem para hoje, tem para amanhã, tem para depois da manhã, tem para depois, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que multiplica. Então eu entendi que ele traz a provisão, traz a multiplicação, ele é o Deus da partilha e que nos ensina a partilhar. Um cesto, aliás, cheio de pão, talvez não é só para mim. Por que eu pego um cesto cheio de pão? Porque eu vou sair andando por aí, certamente vou ter alguém para partilhar. Porque o pão que eu como também alimenta meu irmão. Aleluia. E que isso sirva, irmãos, na vida espiritual de cada um aqui, de cada um de vocês aqui. E que sirva para a minha vida espiritual, para os nossos ministérios, para aquilo que a gente foi chamado para fazer, ou que a gente está fazendo neste tempo. E que vai se multiplicando em nossas vidas. Não nos falte aquilo que Deus nos deu. E que nós possamos, em nome de Jesus, lembrar desse feito, desse acontecimento, do único milagre que aparece nos 4 evangelhos. O único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Aqui nós vemos o Senhor ensinando grandes coisas. E a gente poderia pegar outros ensinos daqui. Talvez se a gente pudesse sentar, poderíamos falar a semana toda, o mês todo desse episódio, com diversas abordagens. Mas essa aqui foi a palavra do Senhor para nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O pão que eu como é o pão que alimenta meu irmão. E o pão que alimenta meu irmão é o pão que eu como. Porque se o pão que eu dou para o meu irmão não serve para eu comer, ele não é o pão de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E que eu e você possamos pensar nisso. E que em outras áreas da sua vida não te falte a provisão. Não te falte a multiplicação. E os planos de Deus sejam perfeitos para cada um de vocês. E que vocês vejam o Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Viu, pastor João? Amém. Deus abençoe o pastor Domenicali. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco, e eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras, caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá, mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?